Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um tema muito polêmico. Vocês viram a situação envolvendo o Big Brother, ex-Big Brother Davi, o campeão da última edição? Pois então, parece que a ex-namorada ou ex-companheira, a gente não sabe, entrou com uma ação pedindo reconhecimento da união estável e possivelmente a partilha de bens. Vamos conversar sobre isso, vamos trocar uma ideia a respeito. Se você tem interesse no assunto, fica comigo até o final do vídeo. Então, pessoal, esse tema é extremamente polêmico. Quando eu tenho um namoro, quando eu tenho uma união estável, qual é a consequência de uma união estável? É sobre isso que a gente vai conversar agora nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de deixar o like no vídeo, de fazer a sua inscrição no canal. Essas ações são extremamente importantes para que o canal cresça e para que o algoritmo entenda a relevância do canal, a relevância do vídeo e entregue para mais pessoas. Assim, a informação consegue efetivamente reverberar. Também, se você tiver pessoas que você acha que possam ter interesse em relação a esse conteúdo, não deixe de encaminhar para elas, ok? Pois então, pessoal, o que a gente precisa ter em mente? A união estável é fato. Isso é a primeira prerrogativa que vocês têm que estar na cabeça. Quando eu trato de fato, o papel escrito não faz com que o fato deixe de acontecer, entenderam? Então, aqui está o primeiro ponto. Se eu tenho um contrato de união estável, Charlene, como é que funciona? Ou se eu tenho um contrato de namoro, como é que funciona? Vejam, pessoal. Se eu tenho um contrato de namoro, eu tenho uma situação em que existe ali um documento onde os namorados dizem: estamos namorando, não queremos avançar para uma união estável neste momento, que nós temos é um namoro. E o que é o importante fazer? Colocar uma cláusula dizendo, bom, se a relação evoluir para uma união estável, o regime de bens que irá vigorar na relação será o da, e coloca ali o regime que os namorados acham que é o mais adequado. Então, a gente teria aí uma forma preventiva de antecipar os efeitos numa futura relação. Porque vejam, pessoal, no momento em que a relação afetiva ela progride e o namoro se torna uma união estável, nós vamos ter automaticamente, independente da existência de um documento escrito ou não, nós vamos ter automaticamente, uma vez comprovada a união estável, a extensão dos efeitos do casamento. E se nós não tivermos nenhum papel assinado, será um casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, ou seja, todo o patrimônio que for adquirido no curso da união, independente de onde originou o recurso, se foi do trabalho de um ou de outro, não interessa, o patrimônio será comum e será dividido entre ambos de forma igual, em havendo o término da relação, da dissolução da união estável no futuro. Então vejam a extensão disso, pessoal, e a importância de um pensamento preventivo, porque nesse caso mesmo do Big Brother, do ex-Big Brother Davi, o que acontece? Se a legislação, se o julgador, o juiz, ficar evidente para o judiciário que existia ali efetivamente uma união estável e não somente um namoro, como ele tentou argumentar logo após ele ter deixado a casa, o que vai acontecer, pessoal? O prêmio, por exemplo, e qualquer outro valor que ele tenha adquirido no curso da relação vai ser partilhado meio a meio, ele vai ter que indenizar ela em relação a essa meação, essa metade que seria dela. Entenderam, pessoal? Então, olha a consequência que efetivamente existe dessa relação. E aí a importância de nós termos um documento escrito. E efetivamente, como eu falei para vocês, nós temos o contrato de namoro que pode ser formulado, mas ele não tem a eficácia de afastar a união estável. Entendam muito bem isso, isso é muito importante que fique na cabeça de vocês. Ele vai ter sim uma importância muito significativa para regulamentar aquela relação, mas ele não vai afastar uma união estável se essa união estável ficar comprovada. E o contrato, e efetivamente se tiver aí um documento, uma escritura pública, pactuando então a respeito dessa união estável, o que vai acontecer? Nessa escritura pública a gente vai poder marcar ali a data do início da união estável, o regime de bens, não é? E uma coisa que é importante também, pessoal,
quando a gente estabelece o regime de bens em escritura pública de união estável, os efeitos são daquela data da escritura para frente. O que, se a união estável, por exemplo, começou meses antes, mas a escritura foi feita posteriormente, neste período entre o início da união estável e a data da escritura, a gente vai ter a comunhão parcial de bens. Da data da escritura para frente, vai ter o novo regime escolhido, se for um regime diverso da comunhão parcial de bens. Entenderam, pessoal? Então, assim, são alguns pontos que eu estou trazendo aqui para vocês para fazer uma breve análise do assunto. Sempre recomendo, se vocês têm necessidade ou têm dúvidas, consultem um advogado, né, que seja especialista na matéria da confiança de vocês, para que vocês possam realmente ter uma organização patrimonial, tá bem? E eu estou agora organizando um curso que vai ter como objetivo essa orientação, né? Trabalhar ali, porque como eu atendo muitas questões nesse tema, eu estou mapeando os temas que eu mais vejo recorrente de dúvida dos clientes e vou montar um curso. Se você tem interesse, vai ser um curso que eu vou trazer um modelo de contrato de namoro para vocês, vou trazer as características de cada regime de bens no casamento e na sucessão. Acho que vai ficar um curso bem legal. Se você tem interesse, eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato, então me manda uma mensagem, seja por e-mail, seja por WhatsApp, dizendo que você tem interesse, que quando eu terminar de montar o curso e disponibilizar na plataforma, eu te mando o link para você fazer a sua inscrição. Acho que vai ser bem interessante, pessoal, porque realmente eu sinto essa necessidade de vocês terem aí um material mais aprofundado para vocês conseguirem realmente se proteger. Não é porque uma relação afetiva, eu sempre falo, é uma coisa muito bacana, é o que nos constitui enquanto indivíduos, né? O socializar, o se relacionar, isso é muito, muito importante. Mas é preciso que haja um diálogo, é preciso que haja uma organização patrimonial, falar de patrimônio antes da união efetivamente começar ou logo no seu início, é algo que garante inclusive a sua longevidade, não é? Porque o que a gente combina, eu tenho uma frase que eu sempre uso, combinado não sai caro. Quando a gente combina, quando a gente acerta, quando a gente ajusta, até a relação ela fica mais fluida, há um vínculo de confiança maior entre os namorados, companheiros, cônjuges inclusive, não é? Porque essas questões patrimoniais, elas precisam sim estar bem esclarecidas, as pessoas precisam sim se sentirem seguras na relação. E o acordo sobre as questões patrimoniais é muito importante nesse sentido. Então, se você tem interesse em aprofundar os seus conhecimentos, faça contato, né, comigo ali para fazer a sua inscrição no curso. A linguagem vai ser uma linguagem muito simples, muito direcionada efetivamente a esclarecer, a você ficar com as informações que você precisa para organizar a sua vida patrimonial e conduzir as suas relações de namoro, de união estável, da forma que seja mais adequada para a sua vida, para as suas necessidades. Tá bem, meus amigos? Então, aguardo o contato de vocês. Se você gostou, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou ter muito prazer, eu leio todos, respondo sempre que eu posso. Eu fico muito feliz com a interação de vocês no canal. E mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se você ainda não deixou e tá comigo aqui no final, também deixa ali, me diz, fiquei até o final, me deixa ali a informação no comentário que eu vou gostar de ouvir. Tá bom, meus amigos? Um prazer ter conversado com vocês hoje e até a próxima.